15. Evangelho de João, capítulo 5, verso 15. Eu vou fazer a leitura até o verso 18. Capítulo 5, do verso 15 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Houve um tempo na história da igreja em que as pessoas pensavam que precisavam de mais um mediador como Jesus, ou melhor, alguém além de Jesus. Então surgiram pessoas, líderes religiosos, através de quem era se ensinado que para que você chegasse a Deus, precisava então da bênção, do perdão de uma pessoa, que representava Cristo, ou que se dizia representar Cristo. O tempo foi passando e esse tipo de ensinamento foi combatido pela Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante trouxe de volta o ensinamento de que somente Cristo é o mediador entre nós e Deus. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados e somente Ele pode nos ligar a Deus. Não é um líder religioso que vai fazer com que nós estejamos diante de Deus ou possa, de alguma maneira, absolver-nos dos nossos pecados para que estejamos diante de Deus. Mas somente Jesus pode fazer isso. Mas não apenas líderes religiosos do passado. No nosso tempo também nós encontramos essas pessoas que se apoderam de uma arrogância religiosa ou espiritual e defende que como se para que nós chegássemos até Deus ou cheguemos até Deus, precisamos de uma oração forte delas. E aí não basta você estar no caminho de Jesus Cristo, no caminho do Evangelho, no caminho da palavra. É necessário que você precise de algo mais. Dias atrás, conversando com uma pessoa, ela disse que alguém interrompeu ela num determinado lugar, e ela disse: posso orar por você? E a pessoa: pode, oração, se é em nome de Jesus, pode orar, se não é em nome de Jesus, não precisa orar, né? Mas às vezes, aí a pessoa respondeu: não, eu sou da igreja, eu sou evangélica, eu creio em Cristo. Aí a pessoa respondeu: não, você precisa de algo mais. As pessoas, ainda no nosso tempo, mesmo as religiosas, mesmo aquelas que dizem ser cristãs, crentes em Cristo, ainda parecem necessitar de algo além. E não somente Jesus Cristo. Mas esses conceitos velhos e antigos, nós precisamos trazer de volta. Jamais serão obsoletos. Precisamos lembrar que ainda defendemos essa mensagem de que somente por Jesus Cristo nós nos achegamos a Deus. Não é pelo dízimo, não é pela assistência ou pela participação das atividades da igreja, porque
Se alguém chegasse para você e perguntasse, ou se o próprio Deus, quando você estivesse lá para entrar no céu, e perguntasse por que eu devo deixar você entrar no meu céu, e aí algumas pessoas insistem em dizer, bem, eu não faço nada de mal para ninguém. Eu não desejo nada de mal para ninguém. Na verdade, eu sou uma pessoa boa, que vou à igreja, que sou membro da igreja presbiteriana, fui batizado, professei a minha fé em Cristo. E as pessoas se contentam com isso, como se para que possam entrar no céu, baseado naquilo que fazem, naquilo que são. E isso também não é ser somente Cristo para a nossa salvação. Nesse texto que eu li, está dentro de um contexto em que alguém que era paralítico há 38 anos, estava enfermo há 38 anos, diz o capítulo 5, verso de número 5. E essa pessoa estava ali, na beira de um tanque, próximo a um tanque, que, segundo o registro, um anjo passava, movia as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado. E esse homem não conseguia ninguém para colocá-lo na água a tempo. Jesus então pergunta, você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém para me colocar lá quando o anjo mexe na água. E aí Jesus disse para ele, olha, então levanta, toma o teu leito e anda. Jesus curou aquele homem. Jesus fez algo que ninguém pôde fazer. Restaurou a saúde. E aí, esse homem foi questionado pelos religiosos, olha, não é correto você carregar o seu leito no dia de sábado, você está transgredindo a lei. E aí ele diz, olha, vocês devem dizer isso para aquele que me curou, porque eu estava enfermo e fui curado. E é aquilo que ninguém pôde fazer por esse homem, nem mesmo carregá-lo até a água, Jesus fez além. Ele cura, ele faz isso num sábado, porque no dia que é reservado para Deus é correto fazer o bem. Esse homem estava há tanto tempo enfermo que já poderia ter perdido a esperança ou se acostumado simplesmente estar ali olhando as outras pessoas serem curadas. E aí, do verso de número 14, ele diz, Jesus, ao encontrar-se novamente com este homem, ele diz, olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Existem coisas piores do que ficar 38 anos sem andar. Existem coisas piores do que ter uma enfermidade incurável. Existem coisas piores do que a pobreza, o aquecimento global, a escassez de matéria-prima. Existe algo pior do que essas coisas que preocupam a nossa mente. As contas para pagar. Existem coisas piores do que isso. E Jesus ele lida justamente com isso e vai tratar dos maiores problemas do ser humano. Na verdade, essa história é uma metáfora para nós, porque nós, como seres humanos, estamos enfermos. E o único que pode sarar-nos não é o movimento das águas, um anjo, alguém para nos carregar e suprir a nossa necessidade. O único que pode nos curar é Jesus. O ser humano está enfermo e só Jesus pode sará-lo. É com esse entendimento que os reformadores, depois de 1517, com o início ali da Reforma Protestante, levantaram essa bandeira, somente Cristo como nosso mediador. Somente Ele como nosso Salvador. E esse texto lido, ele traz um dos argumentos mais poderosos que diferencia Cristo de todas as outras religiões, de todos os outros messias, de todos os outros enviados e líderes de religiosos. Ele diz, Jesus é Deus. Quando João registra no verso 18
que os judeus procuravam matar Jesus por 2 motivos, porque ele violava o sábado, ele fazia o bem no sábado, e Jesus em outro lugar ele vai explicar isso, no sábado é lícito fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, mas porque Jesus dizia ser filho do Pai, chamava a Deus não de Deus, mas de Pai, e com isso os religiosos entendiam que Jesus estava fazendo a si mesmo como Deus. Esse é um argumento mais importante para que nós lembremos onde está a nossa salvação e por que somente Cristo. Porque só Ele se enquadra e se encaixa em todas as qualidades, em todas as características de Deus. É claro que o ser humano, na sua arrogância, na sua prepotência, não foi somente um ser humano, mas vários homens, várias pessoas disseram: eu sou Deus. Nabucodonosor foi assim, fez uma estátua e disse: olha, todos me adorem. Ainda hoje existem pessoas como o imperador da Coreia do Norte, só ele pode ser adorado, não Deus, ele é Deus, ou ele diz ser Deus. Ainda hoje existem pessoas que olham para si mesmas e têm uma autoestima tão grande que para elas não basta estarem bem. Elas se arvoram de um direito de comandar, dominar, e a verdade está com elas, o poder está com elas. Ainda hoje existem pessoas que se dizem Deus. Mas Jesus é diferente, porque os seres humanos, de uma forma geral, quando advogam para si uma divindade, um poder divino, como os faraós no Egito, como os ditadores de muitas nações, quando eles assim o fazem, eles fazem justamente por defenderem que têm e detêm todo o poder. E nessas vidas tem uma relação com a soberba, com a arrogância. Eu sou poderoso, eu sou melhor do que as outras pessoas. Então isso está relacionado a o fazer de si mesmo divino, está relacionado com o pecado da arrogância. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus é o contrário, é aquele que é Deus e se faz como ser humano. Então ele advoga para si toda a divindade, como Paulo registra aos Colossenses, e escrevendo a carta aos Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. É Ele quem nos revela o Pai, mas Ele faz isso deixando a sua glória e se fazendo como um de nós. Aquele que é Deus, Ele disse: olha, não contem às pessoas o que eu fiz. Aquele que é Deus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Percebe como é diferente? Ele é Deus, mas Ele, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, no verso de número 6, 7, ele diz: Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, Ele não se importou, mesmo sendo Deus, não se importou não agir como Deus. Ele quis agir como um ser humano. E quando ele diz que Ele é igual a Deus, fazendo-se igual a Deus, isso é uma verdade. Se você olhar, avançar um pouco as páginas aí, o capítulo 8, verso de número 58, Jesus expressa: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa a mesma expressão que usou no passado com Moisés, lá na sarça. Senhor, as pessoas vão me perguntar quem me enviou. E a resposta foi: eu sou o que sou. Jesus usa essa expressão, a mesma que o Senhor usou no passado com Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14. Não há como o ser humano salvar a si mesmo. Só Deus poderia fazer isso. Então Ele fez. Só Ele poderia nos alcançar. Só Ele poderia curar a alma humana. O texto também diz que, além de Jesus ser Deus, Ele é aquele que realiza a obra de Deus. E certa vez as pessoas perguntaram: Senhor, o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiam em Deus
e no Filho a quem Ele enviou. É necessário crer no Cordeiro de Deus, como nós cantamos aqui. Essa é a obra do Senhor. E aí então, a obra de Deus é a obra da salvação. A obra de Deus não é curar um câncer. A obra de Deus não é fazer com que a nossa vida nessa terra seja um mar de rosas. Até porque o apóstolo Paulo escreve em determinado lugar dizendo: quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. O ser humano quer ter a sua esperança aqui na terra. Mas essa não é a obra de Deus. A obra de Deus é para salvar a nossa vida como um todo. A nossa alma. Salvar-nos do pecado, salvar-nos da ira, da sua própria ira. Então o verso 17 enfatiza Jesus dizendo que o Pai trabalhava e Ele estava trabalhando também, curando as pessoas, salvando as pessoas, transformando a vida das pessoas, tirando elas não de um leito físico, mas do leito do pecado, da miséria, e fazendo com que elas andem no caminho do Senhor, na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então essa é a maior obra do Senhor. E ninguém se iguala a isso em Jesus, senão Jesus Cristo. As outras pessoas querem realizar muitas coisas, querem nos tornar pessoas melhores. Então olhe para todos os líderes das religiões. Simplesmente são pessoas que dizem: olha, siga um caminho bom. E parece até bonito quando determinado líder religioso disse certa vez: olha, eu acredito no vosso Cristo, mas não no vosso cristianismo. Mas ainda assim é apenas num termo de comportamento. Jesus não veio simplesmente para que o nosso comportamento fosse igual ao dele. Ele veio porque o único problema que nós temos, que ninguém pode solucionar, só Ele podia, que é o pecado. Ele veio por isso. Por causa da ira de Deus que seria derramada sobre nós. Então Jesus é Deus, Jesus é o agente da obra de Deus, Jesus é o único mediador. E aí eu quero ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 5, quando ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. O único que pode nos ligar a Deus é Jesus. É algo que nós já ouvimos tantas vezes, como lá em Hebreus capítulo 9, verso 15, que Jesus é o mediador da nova aliança, que Jesus é aquele que pode nos salvar, pode nos curar, libertar-nos dos nossos pecados, porque Ele é Deus, Cristo Jesus, homem. Cristo é uma palavra para dizer que Jesus é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o enviado de Deus. Jesus, que é o nome dele humano. Somente Jesus pode representar-nos diante de Deus, porque Ele é um ser humano. Somente Ele pode representar Deus para nós, porque Ele é Deus. Porque Jesus é o único mediador, porque Ele é Deus e porque Ele é ser humano. Não tem um outro ser humano que fez o que Jesus fez. Então nós podemos concluir algumas coisas a partir disso. Não podemos fazer de pastores um meio para a nossa salvação, ou de líderes religiosos, como se a oração do pastor, como se a visita do pastor, ou como se qualquer atitude de um líder religioso pudesse trazer para nós algum benefício que só Cristo traz. Não podemos fazer do dinheiro ou do bem-estar a nossa segurança de vida. Não é o seu trabalho, não é a paz do seu lar que traz a sua salvação. É só Cristo. Agora, quando isso surgiu, quando esse ensinamento de somente Cristo surgiu num contexto
religioso católico romano. Mas isso, para nós, já está bem sacramentado. E aí, então, essa mensagem do somente Cristo precisa ser traduzida para nós, para os nossos dias. Será que você não coloca nada, nem ninguém, no lugar de Cristo na sua vida, para a sua salvação? Então, eu separei aqui 3 ideias, ou 3 ideologias em que nós encontramos nos nossos dias, que podem tomar o lugar de Cristo para nós, e nós nem tomemos ciência disso. O primeiro é algo chamado cientificismo. Cientificismo é, em outras palavras, a fé na ciência, ou a fé no dinheiro, ou a fé na tecnologia. O homem, então, tem um problema e ele acha que o maior problema dele é o aquecimento global, ou é a desigualdade social, são os grandes problemas. Então, ele quer curar o câncer, que ainda não tem cura, ele quer resolver o problema da escassez dos elementos naturais, da matéria-prima, ele quer resolver esses problemas, então ele cria tecnologia. A sua razão, a ciência, vai resolver o problema da humanidade. Então o ser humano passa a acreditar que o seu maior problema são as questões do nosso tempo, as questões do planeta, e ele passa a acreditar que a ciência é que vai solucionar tudo isso. Será que você tem depositado a sua confiança de salvação numa cura de uma enfermidade, numa medicação? É somente Cristo. Com isso, eu não estou querendo fazer uma apologia que nós não devemos tomar remédio, não devemos nos submeter a uma cirurgia para resolver algum problema, alguma enfermidade. Estou dizendo que a nossa confiança para o nosso bem-estar, para a nossa vida, não pode estar limitada a isso, não pode ser isso. Somente Jesus veio resolver o nosso maior problema. E esse entendimento do nosso tempo fez com que o ser humano esquecesse que o maior problema dele é o pecado, que destrói a sua alma, que destrói a sua vida. A tecnologia não pode resolver isso. Então, um dos problemas que a gente tem que lidar hoje não é com o papado. Os problemas que nós, como cristãos, temos que lidar hoje é com a fé na ciência, a fé no dinheiro. E nós precisamos lembrar as pessoas que somente Cristo é necessário e suficiente para a nossa salvação. Uma outra filosofia que nós vemos no nosso tempo é a autoajuda. O que é a autoajuda? Você recebe conselhos psicológicos, conselhos terapêuticos, através de coachings, através de livros, através de palestras motivacionais. E essas palestras e esse tipo de palavra tem o objetivo de mostrar a você que seus problemas podem ser solucionados com as suas atitudes. Da forma como você enfrenta os seus problemas, você pode solucioná-los. A solução não está fora de você, a solução está dentro de você. Isso, para mim, é uma antiga religião chamada confucionismo. O confucionismo diz que todos os problemas, a solução está dentro de você. Basta você caçar aí. É claro que eu não posso dizer, não estou lutando contra aqui, e contra uma psicanálise, falando contra psicanálise, psicologia, algum tipo de terapia comportamental. Não estou falando contra isso. Mas a nossa esperança não pode estar nisso. A nossa esperança não pode estar no euísmo. Eu não li isso em nenhum lugar. Eu acho que eu estou criando uma palavra nova. Né? Porque o cientificismo, toda vez que a gente tem ismo no final, é quase que uma religião. Ateísmo é uma religião. Embora diga que não acredita em Deus, mas é uma religião. Então o euísmo é quando você crê em você mesmo. É quando você acredita que todo o seu problema pode ser solucionado com a sua atitude, da forma como você enfrenta. E você esquece que o seu maior problema não pode ser solucionado por você, porque você estava morto no pecado. Longe de Deus, só Jesus pode solucionar. E a gente precisa mostrar isso às pessoas que tentam encontrar paz na forma como enxergam a vida. Ainda que isso seja em determinado momento positivo,
mas não soluciona o nosso problema. E terceiro problema é o pensamento positivo, que nesse aspecto eu escuto até muitos crentes falando, não, tem que ter pensamento positivo. E a gente precisa ter uma distinção do que é pensamento positivo e do que é fé em Cristo. O pensamento positivo, se no cientificismo é fé na tecnologia, fé na ciência, e na autoajuda é fé no eu, fé em mim mesmo, no pensamento positivo é fé na fé. É algo estranho. Você acredita porque você tem um pensamento positivo. Você acha que as coisas vão melhorar, você acha que tudo vai ficar bem, você procura enxergar a vida por uma perspectiva positiva. Então você olha os problemas e você tenta enxergar algo bom naquilo, e você acredita e confia, você tem um otimismo no futuro, você acha que aquilo vai melhorar, vai passar, o problema vai passar. A solução está não em algo que você faz, numa atitude sua, que é a autoajuda, que a autoajuda propõe, mas a solução está no seu pensamento. É algo muito abstrato. É uma fé no otimismo, é algo que não tem como você ter um fundamento, uma base. Você diz, eu vou fazer, eu vou acertar, ou vai dar certo. Como algumas frases de efeito que a gente lê, eu posso. Tudo vai ficar bem. Você pode até usar isso, se você entender que tudo vai ficar bem em Cristo. Agora, se não tiver Jesus, o pensamento positivo é fé na fé, não se apoia em nada. Se apoia no pensamento, na forma como você enxerga. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que somente Jesus pode nos salvar, porque Ele é Deus, porque Ele é o único que realiza a obra de Deus, e porque Ele é aquele que nos coloca diante do Senhor. Ele é o único mediador. Não tem esperança nas soluções que o mundo tenta nos oferecer. Não é a política, não é a ONU e qualquer outro governo. Não tem salvação para nós na mão humana. A nossa salvação está em Cristo. Então que você reflita se você tem colocado algumas coisas, pessoas ou circunstâncias no lugar de Cristo na sua vida. Porque é somente Ele para a sua salvação. Amém? Feche seus olhos, vamos falar.